Não sei por quê. Eu tentei fazer, alguém me deu uma dica de tentar botar para iniciar a gravação quando começa a aula automaticamente, mas não achei essa opção aqui no Teams. Eu acho que é só no Zoom que tem isso. Bom, qualquer dúvida me perguntem, tá? É até interessante que vocês me chamem no microfone, porque nem sempre o chat apita para mim ali quando vocês têm alguma dúvida. Mas vamos lá. Só retomar um pouquinho a última aula, tá, de transformações de fontes, que foi o que a gente viu, né, no último conteúdo que foi passado para vocês, uma aula assíncrona, tá, que eu postei lá no Moodle, que está no YouTube também. E qual que é a ideia da transformação de fontes? Então, primeiramente, o que eu quero fazer é retomar, então, a transformação de fontes. Retomar as transformação de fontes. E depois, na segunda parte da aula, né, que vai tomar um pouquinho mais de tempo, a gente vai ver o método dos nós. Tá? Então, a gente vai sair um pouco dessa análise mais... dessas técnicas de análise de circuito e vamos para um método mais sistematizado. Para quem gosta de técnicas sistematizadas de resolução de problemas, o método dos nós, ele tem uma, vamos dizer assim, uma receitinha de como resolver, encontrar as tensões e correntes do circuito. Então, nessa aula a gente vai ver o método dos nós e na próxima aula que eu vou gravar, tá, eu vou passar para vocês o método das malhas. Bom, mas vamos lá. Primeiro, então, só retomando a transformação de fontes. Qual que é a vantagem da transformação de fontes? A vantagem da transformação de fontes é vocês serem capazes de reduzir o circuito para obter determinados pontos de interesse de tensão e corrente. Por exemplo, eu quero saber a tensão Vx. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o circuito, tá, de modo a manter a fonte, essa tensão Vx, tá, e de uma maneira que fique mais simples de eu fazer a análise. Então, vou tentar fazer associações de fontes, de resistências. A gente viu como fazer algumas associações, como somar fontes de tensão, como somar fontes de corrente, subtrair, como associar resistores em série em paralelo, etc. Só que aqui, olhando para esse circuito, a gente não consegue visualizar nenhuma uma fonte de corrente em paralelo, por exemplo, para somar uma com a outra, nenhuma fonte de tensão em série para somar uma com a outra, nenhum resistor em paralelo, nenhum resistor em série, porque, veja, um resistor em série tem que ter a mesma corrente. Então, esse resistor de 2 ohms não está em série com esse resistor de 2 ohms, porque a corrente que passa no resistor de 2 se divide, vem parte para cá e parte para cá. Então, não tem como fazer nenhuma associação. Então, a gente viu na transformação de fontes, tá? Eu vou trabalhar agora de maneira mais simplificada, não vou dar tantos detalhes, que eu posso simplificar uma fonte em série com uma resistência, uma fonte de tensão em série com uma resistência, pela uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Aonde a magnitude da fonte de corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, 6 dividido por 2, 3 amperes, e eu mantenho a mesma resistência de 2 ohms. Tá? O que eu estou fazendo aqui é usando uma equivalência de circuito, tá, que vai manter a mesma tensão, as mesmas tensões e correntes nesses terminais aqui, ó, onde eu fiz a transformação. Então, significa que nesses pontos aqui eu tenho a mesma tensão, que é justamente o Vx que eu quero medir, e eu vou manter a mesma corrente também saindo desse terminal. Isso que significa fazer a transformação de fontes. Claro, isso aqui, na prática, é diferente disso, mas para fins de circuito, nesses mesmos terminais eu vou ter as mesmas tensões, as mesmas correntes que eu tinha no circuito anterior. Tá? Então, aqui eu tenho esse resistor de 2 ohms. Aqui eu tenho uma outra fonte de tensão, tá, que eu também posso simplificar. No caso aqui, desculpa, aqui eu tenho uma fonte de corrente, eu posso simplificar de modo que fazer o processo inverso, eu passo de uma fonte de corrente para uma fonte de tensão, então eles estão em paralelo e eles vão ficar em série, tá, em relação a esses dois terminais aqui, daí, tá, então aqui A e B, C e D.
Então, eu fiz a transformação primeiro em relação ao terminal A e B, e agora eu vou fazer em relação ao C e D. Vou chamar aqui de C. Tá? C. Daí eu tenho um resistor de 4 ohms. Estavam em paralelo, agora eu vou colocar uma fonte dependente, por isso que ela é nessa forma de losango. Tá? E o sentido é sempre o sentido da flecha. Tá? O mais fica na ponta da flecha e o menos no outro lado. Tá? Então, mais menos 18 volts. Por que isso me ajuda? Porque agora eu consigo fazer a associação paralela dos dois resistores e também consigo associar, né, essas fontes. Só que, claro, essa é uma fonte dependente. Então, aquela fonte de 0,25 volts, ela depende dessa tensão Vx. Tá? Então, agora, eu faço a associação, eu vou ficar com um resistor de 1 ohm, e eu posso fazer o contrário agora. Depois que eu fizer essa associação ali, eu tenho, então, 3 amperes, 1 ohm, 4, a fonte dependente, a fonte independente, 0,5 Vx. O que eu posso fazer agora é transformar de novo essa fonte aqui para eu ter um único caminho fechado e uma única equação. Tá? Porque até agora a gente não aprendeu nenhum método que resolve mais equações, que é justamente o que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente aprendeu apenas as leis de Kirchhoff da corrente e das tensões, quando a gente tem a soma de correntes, somas de tensões em um único caminho. Tá? Então, para simplificar esse trabalho, então aqui eu tenho o mesmo terminal aqui, A e B. Tá? Eu vou fazer a simplificação vista por esse terminal A e B e vai ficar dessa forma, então. Então eu tenho que fazer 3 vezes 1, dá 3 volts, 1 ohm. Mantenho. É sempre bom desenhar os terminais para a gente não se perder. Tá? Não é obrigatório, mas para a gente ter uma noção de onde que a gente está fazendo a simplificação. Professor, desculpa interromper. Ali naquela fonte dependente, quando 18. houve... Então, qual que é a ideia? Então, aqui tem a solução, foi o que foi feito, tá? Para chegar nesse ponto aqui, na solução. Então, eu quis explicar passo a passo como que chega nesse valor. Ah, só faltou uma coisa aqui eu cometi um erro, ó. Aqui, ao fazer a transformação de fontes, isso tem que cuidar, ó. É 0,25 Vx a corrente, só que quando eu faço a transformação, eu tenho que fazer o que eu fiz aqui, ó. Multiplicar 3 vezes 1 dá 3 volts, então aqui eu tenho que multiplicar 4 vezes 0,25, então aqui fica Vx, não é 0,25 Vx, é Vx. Tá? Tem que tomar esse cuidado, aqui eu me passei nessa. Tem que fazer, na transformação da fonte de tensão para corrente, tem que fazer a divisão, e na transformação de fonte de corrente para tensão, fazer a multiplicação. Tá? A lei de Ohm, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Bom, então, depois que eu tenho isso daqui, eu posso fazer um simples caminho aqui, um caminho fechado. Como eu falei para vocês, pega o primeiro sinal, a corrente percorrendo sentido horário. Quando a corrente passa pelo resistor, tem uma queda de resistência. Uma queda de tensão, desculpa. Então, eu vou pegar aqui menos 3, mais 1 vezes I, mais 4 vezes I, mais Vx, mais 18, igual a 0. Tá? Então, eu tenho aqui que 5i mais Vx vai ser igual a 15. Só que agora eu tenho que descobrir... daí eu coloco aqui, deixa eu só ver como é que ficou aqui, 5i. Aqui cortou o Vx. Deixa eu ver. Menos Vx, qual que é essa malha aqui? Mais 4i, mais Vx, mais 18. Ah, tá, é porque eu tenho essa relação aqui, né? Deixa eu ver.
Ah, tá. É porque a corrente I é... Como é que eu relaciono o Vx com I? Deixa eu só ver aqui. Isso aqui eu não tinha visto antes. Vamos lá. Tem mais essa relação aqui. Vx tem essa tensão aqui. Menos 3, mais 1, mais 4. I é igual a menos 18 sobre 4. Por que isso agora? Eu acho que está faltando informação aqui para eu fazer essa dedução. Ah, não. O que dá para eu fazer é calcular a tensão Vx aqui. Deixa eu ver. Vx vai ser igual a 3 volts, que é isso daqui, subiu 3 volts, e passa a corrente I aqui, 3 volts menos 1 vezes I. Ah, isso aqui não está na solução. Pois é. Agora, revisando, eu fui ver isso. Tá, então, eu simplifiquei a malha, só que daí ficaram duas variáveis aqui, 5i e mais Vx. Agora, uma coisa que eu posso fazer é encontrar uma segunda equação, simplesmente percorrendo aqui de menos 3 até... De 3 volts aqui, esse resistor, eu tenho a tensão Vx. Por quê? Porque sobe 3 volts. Vai cair a tensão sobre esse resistor e depois cai a tensão Vx e fecha a malha. Tá? Então, eu consigo criar mais essa outra equação. Então, eu posso simplificar aqui colocando que o Vx vai ser igual a 3 menos I. Tá? Essa pode ser uma forma. Ou senão, o I é igual a... Vamos botar para o outro lado. Menos I é igual a Vx menos 3, ou I igual a 3 menos Vx. Tá? Posso fazer essa simplificação também. Mas se eu colocar isso aqui dentro, vai ficar 4i. Eu subtraio 5i de I, fica 4i, mais 3 vai ser igual a menos 15. Então, I vai ser igual a menos 18 dividido por 4, que dá menos 4,5 amperes. Logo, o Vx vai ser... Se eu multiplicar aqui 5 5i vai dar 5 vezes menos 4. Deixa eu calcular aqui. 5 vezes menos 4,5 vai dar menos 22,5 mais Vx igual a menos 15. Tá? Então, o Vx vai ser igual a 7,5 volts. Tá? Ou senão eu poderia ter largado ali dentro também, né? Aqui direto. Eu tenho 1 ohm vezes I. Então, a corrente é em 4,5 amperes, ficaria mais 4,5, mais 3 daria o 7,5. Ah, então, só para mostrar como resolver esse problema. Como eu tinha deixado em exercício, eu só dei uma olhada por cima nessa solução, eu não tinha visto que ainda faltava deduzir essa outra equação, mas agora a gente já discutiu isso em aula, até foi bom fazer essa discussão. Então eu consegui fazer a simplificação, encontrei uma única equação para descrever o circuito, uma única corrente de malha, só que ficou dependendo de duas variáveis, 4i e Vx. Para eu conseguir relacionar as duas, eu posso usar essa mesma lógica. Subiu 3 volts, caiu a tensão sobre esse resistor e cai o Vx. Dessa forma eu consigo equacionar Vx com 3i. Tá? Então eu consigo olhar dessas duas formas e ter duas equações, duas variáveis e obter o valor delas.
Tá? Então, vamos lá. Só uma informação importante, então. Essa tensão Vx é conhecida, 7,5. Agora eu posso voltar para o circuito original e ver aqui que ela vale 7,5 volts. Tá? Daí agora eu posso calcular as correntes e tensões do circuito. Por exemplo, vai passar nesse resistor uma corrente de 7,5 dividido por 2. Ou seja, uma corrente de 3,75. Isso, 3,75 amperes. Para baixo. Para cá, qual é a corrente que está passando, que está fluindo? Vai ser uma corrente de 7,5 menos 6, que dá 1,5 dividido por 2 dá 0,75 amperes. Tá? Então, nesse terminal aqui, ó, se a gente for olhar para cá, está entrando uma corrente de 0,75 mais 3,75, ou seja, está entrando uma corrente de 4,5 amperes, porque a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, que é justamente o valor que a gente encontrou aqui, porque a nossa equivalência, o equivalente A e B era justamente nesse ponto. Então, a gente tem a tensão e a corrente equivalente nesses terminais, o terminal A e B. Tá? Então, no terminal A e B, tem uma tensão de 7,5 volts, nesse sentido que foi desenhado aqui, e essa corrente aqui, ela não está indo no sentido horário, ela está indo no sentido anti-horário, porque o sinal é negativo. Então, a corrente I ela tem magnitude 4,5, só que no sentido anti-horário, que é justamente o que a gente encontra aqui quando volta para o circuito original. Tá? Então, essa é uma facilidade da transformação de fontes. Dá para a gente fazer a redução, encontrar um ponto, né, uma tensão e uma corrente equivalente, e depois voltar para o circuito original para trabalhar com essas grandezas. Aí descobrir os demais pontos do circuito. Tá? Antes de passar para a próxima parte, que é o método dos nós, eu vou dar uma olhadinha no chat também para ver se alguém tem alguma dúvida em relação a esse exercício, se vocês conseguiram fazer, ou também em relação a todos esses conceitos que a gente está vendo, que eu revisei agora. Vocês, pelo menos, me respondam se entenderam, se ficou claro o exemplo e o modo que foi resolvido. Alô? Alguém tá... Deixa eu ver aqui. Por que eu não estou recebendo? Ficou claro sim, estou tranquilo. Não sei por que não atualizou para mim. Tá, valeu, obrigado pelas manifestações aí. Eu não sei por que não atualizou, agora está atualizando. Bom, então tá. Se ficou clara essa etapa, vamos para uma parte agora um pouco mais sistemática. Tá? Aqui. Por que não está abrindo? Agora abriu. Eu quero essa outra apresentação. Vou tentar abrir de novo. Quando a gente faz as coisas ao vivo, sempre dá problema, né? Bom, tá aberto aqui atrás, talvez por isso. Travou. Vamos lá. Vamos forçar. Ué, não tá nem aparecendo aqui, tá. Vou fechar o PowerPoint e tentar abrir de novo, que travou por algum motivo. Pronto. Sempre tem um Ctrl Alt Del para nos ajudar.
nessas horas. Bom, então vamos para os circuitos elétricos 1, método dos nós, um método sistemático de isolação de circuitos. Então, a ideia aqui, qual que vai ser? A gente vai utilizar tensões nos nós, tá? Como as variáveis dos nossos circuitos. Então, todas as variáveis agora que a gente vai trabalhar, numa primeira etapa, são as tensões de nó. Então, a gente vai criar variáveis nos nós, e vai criar, essas variáveis vão ser as tensões em cada um dos nós principais do circuito. A gente vai, a partir disso, tentar reduzir o número de equações a serem resolvidas simultaneamente, e são essas tensões que são as incógnitas a serem determinadas. A partir do momento que a gente descobre as tensões, a gente pode calcular também as correntes. Tá? E qual que é a receitinha de bolo, então? A gente tem um circuito com N nós. Tá? Então, vamos usar N igual a 4. Um circuito com 4 nós, sem fontes de tensão, a análise nodal envolve 3 passos. Selecionar um nó como referência, atribuir tensões V1, V2 até N-1 nos remanescentes. Então, atribuir, no caso eu tenho 4 nós, atribuir as tensões V1, V2 e V3 nos demais nós. Aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada um desses nós e utilizar a lei de Ohm para expressar as correntes de ramos em termos das tensões dos nós, resolver as equações simultâneas para obter as tensões dos nós desconhecidos. Bom, então aqui tem um monte de coisa escrita, um monte de regrinha, passo a passo. Vamos usar o exemplo para isso ficar um pouco mais claro, tá? Mas só para, antes do exemplo, então, o que é um nó de referência? Normalmente é o que possui o maior número de ramos conectados, e a gente assume que ele tem um potencial zero. Porque, de novo, o que nos interessa é a diferença do potencial elétrico de um terminal para outro. Então, a gente vai definir uma referência, que a gente chama de terra ou de ground, e a gente usa essa simbologia aqui, tá? Normalmente eu utilizo essa simbologia aqui, que é a que está mais difundida. Pode fazer 3 ou 2 risquinhos, tá? Esse aqui costuma ser o símbolo do ground, do terra, de potencial zero, potencial de referência. Em elementos passivos, a corrente flui de um potencial maior para um menor. Foi aquilo que eu já falei para vocês. A corrente passa e cai, tem uma queda de potencial. Tá? Então, da tensão maior para menor. Então, vamos lá. Vamos fazer a análise nodal, primeiro apenas com fontes de correntes, que é o mais simples. Tá? Quando só tem fontes de correntes, a gente já vai direto, vai resolver um circuito e só vê que só tem fontes correntes naquele circuito, daí tu já pensa assim direto, vou fazer análise nodal. Aí é o método mais simples para resolver circuitos com fontes de corrente. Ele funciona também quando tem fontes de tensão, não tem problema, a gente vai ver que também não é muito difícil de trabalhar com ele, mas ele é mais direto na resolução com fontes de corrente. Tá, então a primeira coisa, eu defini aqui, então, esse terminal inferior do circuito, tá? Como sendo o meu referencial, o 0 volts. Tá? E defino também essas tensões de nó. Tensão V1, tensão V2. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3 nós. Esse de baixo eu defini como o nó de referência e esse aqui como os outros 2 nós, tá? Onde eu vou fazer o equacionamento. Tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou criar as correntes. Eu posso apontar para qualquer direção, tá? Eu vou manter aquela mesma direção que está ali, tá? Para ficar coerente com a resolução. Tá? Só para ficar direitinho com o equacionamento que está ali. Mas eu posso apontar em direções diferentes, desde que eu seja coerente com essa análise aqui. A minha queda de tensão, a corrente passa e a queda vai ser do maior para o menor. Ela passa e diminui a tensão. Daí depois, quando eu resolver o sistema, eu vou verificar se a minha suposição está certa. Então eu defino umas direções aqui para as correntes aleatórias, do jeito que eu quiser, eu resolvo o sistema e daí o sistema vai me dizer, se der negativo, o que tu supôs está errado.
Se der positivo, a tua suposição está correta. Então, eu vou fazer a análise dos nós agora, o equacionamento dos nós. Vou começar pelo nó 1. Tá? No nó 1, eu vou fazer o LKC, somatório, então, das correntes que entram, tá? E das correntes que saem, tem que ser igual a 0. Tá? Então, vamos fazer isso para o nó 1. Para o nó 1, eu tenho a corrente I1 grande que está entrando, vai ser igual a essa I1 pequena, mais a I2 pequena, mais a corrente I2 grande, tá? Que está saindo aqui. Então, está entrando a corrente 1, está saindo essas. Tá? No nó 2, vou fazer o LKC, esse nó aqui, está entrando a corrente I2 pequena e saindo corrente I2 e I3. Tá? Depois que eu faço o LKC, tá? O último passo é, deixa eu ver aqui, use a lei de Ohm para expressar as correntes de ramos em termos das tensões de nós. Então eu vou pegar as correntes de ramos aqui, tá? Por exemplo, I1 e I2 são fontes de corrente, eu já vou ter a magnitude delas. Mas as correntes que são incógnitas eu vou expressar através das tensões de nó. Então, essa corrente I1 aqui, ela é resultado de I1 pequeno vai ser V1 menos 0 dividido por R1. Ela passa aqui e diminui, então eu tenho V1 menos 0. A corrente I2, ela é V1 menos V2 sobre R2 mais I2 grande. Tá? Por quê? Por que eu não equacionei I1 e I2 grandes? Porque são fontes de corrente, eu tenho o valor delas, tá? A princípio. Se eu não tiver, daí fica difícil de resolver, porque eu tenho que saber o valor das minhas fontes, né? Agora, para eu fazer o equacionamento aqui do segundo nó, vai ser a mesma coisa. I2 é V1 menos V2 dividido por R2, vai ser igual a I2 grande mais V2 menos 0 dividido por R3. Como é a primeira vez que eu estou resolvendo, eu coloco aqui o menos 0 para deixar claro, tá? Mas dá para fazer diretamente. Tá? Dá para botar ali, I1 é V1 sobre R1 e 2 é V2 sobre R3, tá? Isso naturalmente vocês vão fazendo. Então agora eu tenho duas equações. A primeira equação é I1 igual a V1 sobre R1 mais V1 menos V2 sobre R2 mais I2. E a segunda equação vai ser V1 menos V2 sobre R2 vai ser igual a I2 mais V2 sobre R3. Professor, tá? Então, o que vai ser, o que é variável aqui, né? O que é o número, o que é desconhecido? Quais são as grandezas desconhecidas? Quando eu dou um circuito para vocês, eu tenho que, né? A não ser que eu dê, a não ser que seja um circuito muito específico, onde eu tenho as demais informações, eu quero trabalhar de uma outra forma e perguntar, qual é a corrente que fornece, qual é a fonte de corrente que gera uma corrente I2 e I1 de determinados valores no circuito e tal. Isso é uma questão bem específica de uma pergunta modificada, tá? Mas quando vocês estão fazendo análise de circuitos em um projeto, enfim, vocês sabem as correntes, tá, de uma fonte de corrente e sabem o valor das resistências que vocês estão utilizando. Então, para saber quais são as tensões e correntes nos ramos do circuito, são justamente essas grandezas que são as variáveis. Aqui é V1 menos V2. Então, eu tenho V1 e V2, que são as minhas variáveis. Enquanto que 1 e 2, R1 e R2 eu conheço. Então, se eu tenho duas variáveis com duas equações, é só eu utilizar um sistema linear para resolver esse problema. Tá? Então, é mais ou menos isso que está demonstrado aqui, tá? Só foi feita a dedução dessas equações que eu fiz ali.
E eu obtenho duas equações. Tá? E eu posso resolver, então, as equações 4 e 5 utilizando o método que vocês preferirem, que vocês aprenderam em álgebra linear, ou utilizando uma HP, ou utilizando um site que resolve equações lineares, um sistema de equações lineares. Então, posso utilizar o método da substituição, o método da eliminação, regra de Cramer, inversão de matrizes, enfim. Qualquer método de solução de equações lineares. Então, aqui eu só mostrei como é feita essa dedução. Depois a gente vai ver agora, primeiro, o que acontece quando tem fontes de tensão, e depois eu vou resolver alguns exemplos numéricos também. Bom, aqui entra a questão da análise nodal com fontes de tensão. Como eu falei para vocês, ela é mais direta a análise quando a gente tem fontes de corrente. E daí a gente faz aquele equacionamento ali, somatório das correntes que entram com a somatória das correntes que saem, ele é mais direto. Quanto já tem o valor das correntes aqui. Digamos que essa corrente aqui fosse 5 e essa corrente fosse 2. Eu já botava aqui 5, 2 e pronto. Se eu tenho uma fonte de tensão, eu conheço a tensão, mas eu não conheço a corrente que passa por ela. Então isso às vezes gera uma certa dificuldade para tratar com a fonte de corrente. Bom, então como é que eu vou fazer para trabalhar quando eu tenho fontes de tensão? Bom, primeiro caso, se a fonte de tensão está conectada entre o nó de referência e um nó que não seja de referência, atribuímos a tensão da fonte a este nó que não seja de referência. Não seja de referência. Está errado. Já vai ficar mais claro quando eu trabalhar com os exemplos. Mas o que isso quer dizer? Que se agora eu não sei uma corrente em um determinado ponto, pelo menos eu já sei uma das tensões de nó. Então, eu ganho uma nova variável, que é a corrente na fonte de tensão, mas eu deixo de ter uma variável que seria a tensão de nó, que nesse caso aqui já será conhecida. No outro caso, se a fonte de tensão está conectada entre dois nós que não sejam de referência, estes dois nós formam o que a gente chama de supernó, e devemos aplicar tanto a LKC quanto a LKT para determinar as tensões nos nós. Vamos lá. Aqui acho que vai ficar melhor de entender trabalhando com exemplos. Aqui eu tenho um exemplo que engloba as duas situações. Eu tenho esse circuito aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. 4 nós. Então eu vou ter 4 menos 1, 3 tensões de nó. Aqui é justamente a tensão que eu chamei aqui de V1, V2 e V3. São essas 3 tensões de nó. O que acontece quando eu tenho esse primeiro caso aqui, que é o caso dessa fonte? Vamos voltar lá. Se a fonte de tensão está conectada entre o nó de referência e um nó que não seja de referência, que é esse caso aqui, está conectado entre a referência e o nó que não é a própria referência, atribuímos a tensão da fonte a este nó, que não é a da referência. Ou seja, a tensão V1 eu já conheço, porque esse aqui eu tenho 0 volts. Tenho 0 volts. Até esse ponto aqui da fonte, tenho 0 volts. Passei pela fonte e aqui eu tenho 10 volts. Chegou aqui 10 volts. Significa que V1 é 10 volts. Então eu já conheço V1. Nos nós 2 e 3, a gente tem aquela segunda peculiaridade, que foi o que eu chamei de supernó. Por quê? Porque a fonte de tensão está conectada entre dois nós que não sejam de referência. Então, o que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema? Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos lá. Vamos dizer que eu supus aqui
tá? Que essa corrente aqui se chama, sei lá, vou chamar de X. Tá? Se eu analisar o nó 2, se eu fosse fazer o que eu estava fazendo antes, tá? Fazer a análise dos nós, e eu analisar o nó 2, eu teria I1 é igual a IX mais I2, as correntes que entram iguais às correntes que saem. Se eu analisar o nó 3, eu tenho aqui que IX vai ser igual a... Não, está entrando I4. IX mais I4 vai ser igual a I3. Então, eu posso simplificar isso daqui, dizer que IX vai ser igual a I2 menos I1. Logo, eu tenho, se eu colocar esse IX aqui embaixo, eu vou ter que... Deixa eu só confirmar aqui se está certo, porque está dando diferente do que foi deduzido aqui. I1 vai ser igual a IX mais I2. Tá certo. E IX mais I4 vai ser igual a I3. Então, IX é igual a... aqui eu fiz errado aqui. Então, IX é igual a I1 menos I2. I1 menos I2. Se eu coloco essa IX aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, substituindo aqui no IX, eu tenho que I1 mais I4 vai ser igual a I3 mais I2, ou I2 mais I3. Tá? Bom, só para mostrar da onde que veio essa relação aqui. Tá, mas e se eu olhasse isso aqui tudo como se fosse um único nó? Tá? O tal do super nó. O que eu encontraria? Eu encontraria a corrente I1 e I4 entrando e as correntes I2 e I3 saindo, que é justamente o que eu obtive aqui. Ah, então não tem por que eu equacionar a corrente X aqui, igualar I1 e I2, depois igualar I3 e I4, e depois fazer essa simplificação para encontrar isso daqui. Não, na análise de circuitos, quando eu tenho esse caso aqui, eu já posso fazer direto. Eu posso chamar essa região aqui que tem uma fonte de tensão entre dois nós e chamar de um super nó e já ver quais são as correntes que entram e quais são as correntes que saem. Tá? E daí eu tenho essa nova equação. Bom, como é que segue daí, então, essa análise? Tá? Na análise do nó, tá, desse supernó, diz aqui, ó, forma um supernó, devemos aplicar tanto a lei de Kirchhoff das correntes, mas também a lei de Kirchhoff das tensões. Por quê? Porque agora eu não sei X, eu não sei essa corrente, então eu perco uma equação, né? Eu não consigo fazer essa equação. Eu tenho duas equações que viram uma. Para eu obter outra equação que relaciona as tensões dos nós, tá? V1, V2 e V3, eu ter três equações, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, além da lei de Kirchhoff das correntes, a lei de Kirchhoff das tensões. Ou seja, eu vou pegar esse caminho aqui, onde tem V2 e V3, onde tem a tensão, tá? Então, eu parto do zero, subo V2, tá? Então, V2, depois cai V5, cai 5 volts, desculpa, menos 5, e depois cai 3, é igual a zero. Tá? Ou seja, V2 menos V3 é igual a 5. E aqui eu ganho uma equação. Tá? Aqui a dedução é pela lei de Kirchhoff das tensões, mas pode ser feito direto, tá? Essa análise aqui é tudo escrito aqui para fazer um passo a passo, para deixar tudo documentadinho como deve ser feito. Mas a análise é muito mais simples do que isso. Vejam, eu tenho uma fonte de tensão aqui ligada na referência, então V1 é igual a 10, é óbvio. Subiu 10 volts, a minha tensão de nó é 10. Aqui eu tenho um super nó, então as correntes que entram são iguais às correntes que saem, e se desse terminal para esse
cai 5 volts, então V2 menos V3 é igual a 5. Tá? Então, aquilo ali, tudo que está escrito se resume a isso. Essa tensão é 10, por óbvio, porque subiu 10 volts, e essa V2 menos V3 igual. Então, aqui, o que eu estava falando, tá? Tá todo mundo me ouvindo, tudo certo. Entrei agora no modo apresentação aqui, só para conferir. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Tá bom. Vamos lá, então. O que eu estava vendo aqui eram as 3 equações, tá? Porque eu tenho a equação 1, que é V1 igual a 10 volts. Eu tenho essa segunda equação, que foi a equação do supernó, V2 menos V3 igual a 5. V2 menos V3 igual a 5. E a terceira equação vem daqui, vem dessa também do supernó, só que das correntes. Daí como é que eu equaciono I1, I2, I3 e I4? Eu vou pegar as tensões nos nós, um menos a outra dividido pelo resistor. V1 menos V2 dividido por 2. V1 menos V2 dividido por 2. A corrente I4 vai ser V1 mais menos V3 dividido por 4. Dividido por 4. V3 é V3 e a corrente 2 é V2 dividido por 8. Igual a V2 dividido por 8 mais V3 dividido por 6. Tá, então aqui eu tenho um sistema de equações com 3 incógnitas, na verdade 2 incógnitas, porque V1 eu já conheço, V1 é igual a 10. Eu posso substituir o 10 aqui e ter apenas então 2 equações com 2 incógnitas. E eu posso encontrar então essas tensões V1 e V2 e V3, e a partir de valores eu encontro I1, I2, I3, I4, a corrente X também, consigo fazer toda essa análise. Tá? Essa questão, então, das tensões de nó, vocês conseguiram pegar um pouco o método e essa questão do Professor, tô travando aqui. ou não? Que me Tá em relação bem cortado aqui, professor. Tá travando? Tá Sim, travando. tá travando aí. Minha voz tá cortando. Deve ser a minha internet, então tá muito ruim. Agora voltou normal, mas antes estava cortando bastante. Durante toda a explicação? Só no finalzinho. No finalzinho. Tá, deve ter dado uma queda aqui na internet, não sei. Tá, mas o que eu ia perguntar aqui, vocês conseguiram entender essa questão do método das tensões de nó e como é que o procedimento de definir as tensões de nó, depois eu calculo as correntes, o LKC das correntes em cada um dos nós, e depois aplico a lei de Ohm. Quando eu tenho fonte de tensão, eu não consigo aplicar a lei de Ohm aqui, porque é uma fonte de tensão, eu não tenho como saber essa corrente, então eu tenho que utilizar a lei de Kirchhoff das tensões daí. Tem uma queda de tensão aqui, então V2 menos V3 igual a 5. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao que vocês viram da explicação, até para eu saber mais ou menos onde vocês estão. Não, por enquanto não. Por enquanto não? Tá. Eu vou para um último exemplo aqui, tá? Que até era um exercício que eu ia deixar para vocês fazerem, tá? Mas eu queria demonstrar aqui também que dá para fazer um supernó quando tu tem mais de uma fonte de tensão, nesse caso aqui, por exemplo. Tá? Porque eu tenho as correntes da fonte aqui, IF1 e IF2. Tá? Se eu for olhar o nó 1, quais são as correntes? Tá? Eu tenho a corrente, vou chamar aqui de 4. Aqui de 2 e 3, que não tem nome aqui. Tá? Então, no nó 1, está entrando a corrente I4 e a corrente IF1. IF1 mais I4 igual a I1.
No nó 2, tá saindo a corrente I2, a corrente IF1 e a corrente IF2 igual a 0. E no nó 3, está saindo as correntes I3 e I4 e entrando a IF2. Então, IF2 é igual a I3 mais I4. Ou seja, eu posso pegar essa equação aqui, substituir IF1 e IF2 nela aqui. Eu vou ter I2 mais IF2 é igual a I3 mais I4. Tá? E IF1 vai ser I1 menos I4. Igual a 0. Ou seja, eu posso cortar I4, eu tenho que I2 mais I3 mais I1 é igual a 0. Então, eu tenho uma primeira equação. Tá? Nessa primeira equação, então, se eu olhasse aqui como se fosse um supernó, tudo isso daqui, ó, o que eu veria? Eu veria saindo uma corrente I1, saindo uma corrente I2 e saindo uma corrente I3. E, ao mesmo tempo, a corrente I4 sai e entra no nó, que é justamente isso, mais menos I4. Tá? Então, I2 mais I3 mais I4 mais I1 menos I4 igual a 0, eu consigo deduzir essa equação. Então, eu posso trabalhar com um supernó também quando eu tenho essa situação de mais de uma fonte de tensão entre as tensões de nó. Considero tudo como um único supernó e faço essa análise. Tá? Não sei se isso ficou claro aqui, essa dedução, para vocês também. Tá claro? Deixa eu verificar lá a conexão. Tá, beleza. O Afonso respondeu, tá claro. Bom, então, o que dá para fazer com isso? Tá? A gente tem essa primeira equação, então, que é I2 mais I3 mais I1 igual a 0. Tá? Eu vou reescrever ela aqui na lei de Ohm. Então, I1 é V1 sobre 2, mais I2, que é V2 sobre 4, e I3 é V3 sobre 3, é igual a 0. E agora eu vou usar a lei de Kirchhoff aqui no supernó. Ou seja, V2 menos V1 é igual a 10. E V3 menos V2 é igual a 5 e 1. Só que o I1 é o próprio V1 sobre 2, que eu tinha escrito aqui. Então eu vou riscar aqui, vou colocar 5V1 sobre 2. E daí o que eu estava querendo mostrar para vocês antes, quando caiu a conexão, é que eu posso pegar esse sistema de equações e colocar num sistema de equações, resolver aqui, calcular o sistema de equações. Eu posso colocar aqui, então, 1/2 mais 1/4 mais 1/3. 1/2 mais 1/4 mais 1/3 igual a 0. Aqui, menos 1 mais 1 igual a 10. E 5/2 mais 1 menos 1. Só para eu resolver uma solução aqui também, para quem queira ver. Tá? Só travando. Só conferir aqui. Tá travando? Deixa eu ver aqui. Voltou? Tá melhor? A voz tá ok, mas a tela
Travou pra mim. Mas não a sei tela se tá pro resto. travando. Tá. Não sei se o pessoal também tá. Não, tá travada mesmo. Putz, hoje tá ruim mesmo a internet. Tá, mas a única coisa que eu ia fazer era resolver esse sistema aqui, tá? Vocês podem fazer isso, então, e verificar, tá? Aqui tem um gabarito, ó. Qual que é o valor de V1, V2 e V3? Vocês têm que encontrar esses aqui para verificar que tá certo, tá? Infelizmente, deu vários problemas técnicos aqui, tá? Mas daí vou tentar editar depois ali no meu editor de vídeo, tá? Para ver o que eu consigo recuperar, porque enquanto a internet caiu, o meu computador estava ligado e eu estava gravando. Mas eu acho que eu não sei se eu liguei o meu. Não, eu costumo ligar e hoje eu não liguei. Putz. Eu costumo sempre fazer uma gravação paralela com o ABS e hoje eu esqueci, justo hoje. Bom, agora foi. Tá, mas eu vou ver o que eu consigo recuperar aqui, o que o Teams armazenou, o que não armazenou e tentar juntar essas duas gravações, tá? E no final daí eu posto e se alguma coisa ficou cortada eu complemento daí, gravo de novo. Tá, mas agora vocês têm vários exercícios para fazer lá do estudo dirigido, das listas de exercício, porque com o método dos nós vocês conseguem resolver bastante coisa já. Eu vou gravar uma aula de método das malhas, tá? E peço desculpas aí pelos transtornos com a internet, que